Muito bem, vou seguir por aqui então agora com outro tema. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou André Felipe Pereira após a divulgação das fotos dos corpos dos cantores Marília Mendonça e Gabriel Diniz, ambos mortos em acidentes de avião. Ele é acusado também por crimes de nazismo, racismo e xenofobia. Vamos conversar com a Carolina Paz, ela tem mais detalhes ao vivo desse caso. Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Bom, esses três últimos crimes que você acabou de falar pra gente, nazismo, racismo e xenofobia, o André Felipe Pereira, ele vinculou mensagens sobre esses temas, né, sobre esses crimes, na verdade, em junho de 2022 e abril de 2023. Então, fora esses três, ele também foi denunciado pelo vilipêndio de cadáver, que foi compartilhar, então, imagens da cantora Marília Mendonça ali no IML, dela já morta, então, porque a gente relembra, vazaram imagens, fotos do laudo de necrópsia da cantora que morreu em um acidente de avião em Minas Gerais, e quando os policiais prenderam o suspeito, o André Felipe Pereira, no dia 17 de abril, na casa dele foi apreendido também um celular e um computador onde tinham imagens não só da cantora Marília Mendonça, mas também de outros dois cantores que morreram em acidentes, Gabriel Diniz e também do Cristiano Araújo, e de outras pessoas também mortas. Então, ele foi preso preventivamente, ele segue preso desde o dia 17 de abril e agora teve essa denúncia oficializada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Somadas as penas de todos esses 4 crimes que agora ele vai ser acusado, ele pode pegar de 10 a 31 anos de prisão. A CNN tentou contato com o advogado da família da cantora Marília Mendonça para saber a posição dele sobre isso. Ainda não tivemos uma resposta, mas a gente reforça que na época que o André Felipe Pereira foi preso, o advogado disse que as investigações devem continuar porque querem descobrir quem vazou as imagens diretamente do ML. Eu reforço para vocês também que essa denúncia do Ministério Público, Luciana, pediu que fosse imediatamente retirado o perfil do André Felipe das redes sociais. Ele tinha mais de 20 milhões de seguidores. Eu volto com você. Muito bem, obrigada, Carol. Vamos ao debate, então. O vazamento nesses casos expõe falhas de institutos médicos legais. Vou começar com o Poit. Vai, Poit. Luciana, eu fico me perguntando, né, essa curiosidade mórbida das pessoas, né? Tempos estranhos que a gente vive, é muito esquisito, porque se vaza uma foto dessa, né, e toda vez é assim, eu sou fã de sertanejo, assim, sempre escutei muito a Marília Mendonça e o Cristiano Araújo também, que era um baita cantor. Mas o cara morre, tem um acidente, daí a pouco já está rodando no Zap foto da autópsia. Então, além de penalizar quem está disseminando, esse rapaz aí, que não é pouca coisa, né? O cara não só disseminava fotos da Marília Mendonça, do Gabriel Diniz, que também caiu de avião, como posts nazistas, xenofóbicos, racistas, estimulava ataque à escola. Tem um grave problema psiquiátrico esse cara, entendeu? Mas não é ali. O problema está nas pessoas, que eu não sei como é que nós vamos fazer para conscientizar, pelo amor de Deus, gente. Agora, o segundo, a foto vaza do IML. Eu não sei como fazer o controle, né? Dr. Tardelli aqui, os advogados que já trabalharam próximo do setor criminal aí, como é que faz? Porque é no IML que tiram essas fotos. Não sei se a pessoa que está trabalhando lá saca o celular e tira foto. Se tem alguma coisa, que tem muito lugar que você entra, ó, deixa o celular na porta, não pode entrar. Ou são as fotos oficiais que são tiradas para depois estudar a causa do óbito e determinar. Mas isso é um absurdo, gente. Então, além de punir esse indivíduo aí, que não sei nem como é que chama uma pessoa que faz o tipo de coisa que esse rapaz foi preso, a gente tem que olhar por que a foto vaza do IML. Tardelli, grave problema psiquiátrico, a gente poderia falar assim, ou pode ser também um criminoso que pode até ganhar dinheiro com essas fotos, um criminoso que é também racista, xenofóbico, entre outras coisas? Olha, o que mais me surpreendeu na matéria foi a quantidade de seguidores que a repórter afirmou que ele possui. 20 milhões? Eu achei esse negócio... Eu não sei se ela confirma esse número, 20 milhões de seguidores, significa a população da cidade de São Paulo e região metropolitana. 20 milhões de pessoas.
Isso me deixou atordoado, né, com a situação inteira. Quer dizer, esse perfil xenofóbico, racista, tem 20 milhões de pessoas. Acho que essa é a notícia que mais me choca. Quanto ao crime vilipêndio de cadáver, eu volto a insistir com a devida vênia do Kleber. O vilipêndio é fisicamente o cadáver. Não há vilipêndio virtual. Porque o crime diz o seguinte: vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Não é possível fazer essa extensão que o MP do Distrito Federal fez. Mas isso é um problema que o advogado dele vai cuidar. Certo? O que eu tenho mais comigo, como que um perfil desse, Lu, junta 20 milhões de pessoas? Eu estou abismado, estou boquiaberto. Eu estou sem saber como pensar, porque ele é tudo de ruim, pelo que a matéria disse. Ele está respondendo por postagens nazistas, xenofóbicas. Claro que quem é nazista, xenofóbico, vai postar uma imagem de pessoas mortas. Isso é pouco até para quem avança tanto na sua perversidade. Diz muito de nós, né, o Tardelli? Mas, inclusive, volta à discussão inicial aqui do PL, né? Os 20 milhões de pessoas que o seguem, esses me preocupam muito mais do que ele. Eu acho que é isso. Muito bem, vou conversar com o Kleber agora, claro, ouvir o Kleber sobre até o vilipêndio de cadáver aqui que o Tardelli levantou essa discussão. Isso me lembra, Luciana, é meu primeiro júri como promotor de justiça. Tinha um crime conexo. Tardelli já fez bastante júri, muito mais do que eu, mas me lembra meu primeiro júri, onde havia o crime conexo de vilipêndio de cadáver. Na época o sujeito tinha cometido o homicídio, né? E depois tinha retirado as 2 orelhas da vítima em praça pública numa cidade do interior de São Paulo, e eu fiz esse júri com crime conexo. Olha, é óbvio, por estar na carreira do Ministério Público, não sou aposentado como o Tardelli, eu tenho restrições para comentar caso concreto. Mas vamos na abstração. Vilipêndio de cadáver. Quando a gente fala em vilipêndio de cadáver, o telespectador pode imaginar o seguinte: mas se a vítima já morreu, não tem nenhum objeto a ser ofendido aí, porque a pessoa está morta. Não, muito cuidado. O vilipêndio de cadáver é um delito que diz respeito ao sentimento da família em relação à vítima. Nós estamos vilipendiando aquele sentimento dos parentes do falecido em respeito ao morto. E fique bem claro, Luciana, meus colegas, o vilipêndio não é só a questão física, que se atinge a vítima, que se atinge o cadáver, mas a questão também moral. Então, é patrocínio da dignidade da pessoa humana em relação aos familiares do falecido. Então, é bom que se tenha muito cuidado em relação a isso, principalmente porque envolve uma questão de um órgão público, de um órgão que tem o cuidado de fazer as perícias técnicas. E se o funcionário público, o perito, enfim, o responsável legal por isso, invade e coloca essas fotos, essas imagens para terceiros, tem que ser responsabilizado, né? Então, me parece que o Ministério Público andou muito bem, tem o devido processo legal, e que fique bem claro, vilipendiar cadáver ofende a dignidade humana dos entes queridos que são parentes do falecido. Nós não podemos aí fazer terrorismo e colocar essas imagens chocantes, mais uma vez falamos de imagem, né? Para, enfim, impressionar o público e, como disse muito bem meu colega Tardelli, para arrebanhar seguidores, ou seja, arrebanhamos, conquistamos seguidores em face da desgraça humana. Muito bem, Gabi.
Eu queria, concordo aqui com o meu colega, mais uma vez, olha, chamem sempre o Dr. Kleber para ficar aqui do meu lado, eles estão no mesmo estúdio, mas eu queria aproveitar, né, eu concordo com ele com a questão do vilipêndio, acho que a gente precisa fazer uma investigação mais detalhada com relação à fonte dos vazamentos, é importante que essa pessoa que divulgou, né, as fotos seja realmente, eventualmente condenada, seja julgada e condenada, até pelos antecedentes, e daqui a pouco vou até ler para vocês, a matéria da CNN no site está muito boa, dizendo exatamente sobre o que essa pessoa é acusada, mas a fonte, a origem das fotos vem de servidores públicos, então é preciso que o Ministério Público investigue mais a fundo, porque não é a primeira vez que isso acontece. Há outros casos de pessoas famosas, conhecidas, que também, né, depois do falecimento tiveram suas fotos vazadas, e isso realmente é uma grande dor para a família. Mas se eu tiver só um minutinho, Luciano, eu queria só fazer uma conexão, que eu realmente, comentando também o que disse o Tardelli e o que disse o Poit, é chocante que uma pessoa com esse perfil tenha tantos seguidores, enquanto a gente que defende os direitos humanos ganha mais hate do que seguidor, né, Tardelli? Então, eu fico indignada com isso, né? O que diz aqui na matéria da CNN aqui? Que o MP o acusa de ter incitado discriminação e preconceito de raça e etnia contra nordestinos por chamar eles de escória e os colocar como problema do Brasil, além de defender que eles fossem colocados em campo de concentração. Vejam o nível, né? Não é que assim, ele só destila preconceito. Ele é uma pessoa que realmente acredita, né, em preceitos nazistas que deveriam ser repudiados aqui. E outra coisa que ele fez que eu acho mais grave ainda, ele divulgou na internet publicações exaltando e incentivando novos ataques em escolas. Então, esse vazamento das fotos acabou ajudando o Ministério Público, a polícia, a descobrir um neonazista aqui que tem um público gigantesco. Isso é assustador realmente, né? O que a gente... E aí, entrando um pouco em um debate que não é de hoje, mas isso demonstra a necessidade da gente ter a ajuda dessas plataformas que controlam as redes sociais para a gente coibir esse tipo de conta. Como é que uma conta dessa tem tantos seguidores divulgando esse tipo de valor, né? E a gente não pode fazer nada contra isso. Então a gente precisa de alguma forma pensar em como regulamentar as redes sociais, o uso indevido das redes sociais.